Pessoal, eu abro esse vídeo de uma forma diferente, com essa foto de fundo, porque eu acho que isso simboliza a derrota do bolsonarismo do Eduardo Bolsonaro, dessa ala mais conspiracionista do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Olha, o Eduardo tá entrando em parafuso após a reunião presencial entre o Lula e o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. O encontro ocorreu hoje, por volta ali das 5 da manhã, e olha, já adianto uma coisa para vocês. O Trump ignorou completamente o Bolsonaro, tá certo? Isso foi um não assunto, isso não foi tratado na reunião, e o Eduardo já tá aí nas redes puxando os cabelos, tá certo? Pessoal, antes de partir aqui pro assunto principal desse vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, todo tipo de apoio é muito importante aqui pro nosso trabalho, tá certo? Confira a sua inscrição no canal e vamos lá, sem enrolação. É o seguinte, nós acompanhamos aqui no canal a trajetória do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, essa trajetória é patética, inclusive, né? E eu considero o dia de hoje como um marco, um dia que será lembrado quando o Eduardo Bolsonaro finalmente cair em desgraça, que é o que deve acontecer com ele eventualmente. Olha, primeiro vamos contextualizar aqui essa reunião que aconteceu hoje cedo e eu tenho certeza que pegou muitos de vocês de surpresa, isso não foi tão noticiado no dia de ontem, enfim. Vamos aqui rapidamente para o que diz o G1. Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump se reuniram pela primeira vez na tarde deste domingo, dia 26, madrugada no horário de Brasília, na Malásia. O encontro, que durou cerca de 45 minutos, foi o primeiro entre os dois desde uma rápida conversa durante a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, em setembro. A reunião bilateral ocorre na esteira da imposição de tarifas de 50% sobre a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos e de sanções a autoridades brasileiras em razão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse aqui o Lula após o encontro. Tive uma ótima reunião com o presidente Trump na tarde deste domingo na Malásia. Discutimos de forma franca e construtiva a agenda comercial e econômica bilateral. Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra as autoridades brasileiras. E aí tem uma lista aqui do que eles discutiram segundo o Planalto. Segundo o Planalto, a reunião foi para tratar sobre as taxas impostas a produtos brasileiros. Trump disse ser uma honra estar com o presidente do Brasil e provavelmente eles fariam alguns bons acordos. Lula argumentou que a imposição das tarifas ao país não tem base técnica e que, na verdade, os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil, o que é verdade. O petista propôs um cronograma de negociações entre as equipes brasileira e norte-americana para tratar do assunto. Ficou combinado que representantes do Brasil vão se reunir ainda neste domingo com o representante comercial dos Estados Unidos, Howard Lutnick, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e secretário de Estado, Marco Rubio. Lula também pediu a revogação de sanções a autoridades brasileiras e disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro seguiu o devido processo legal. Segundo o chanceler brasileiro, Lula e Trump combinaram visitas recíprocas. Lula também reforçou um pedido para manter a América do Sul como zona de paz e se propôs a ser interlocutor com a Venezuela. Bom, e aí existe uma coisa da questão Bolsonaro que foi tratada antes da reunião. Antes da reunião eles abriram ali para algumas perguntas, enfim, de jornalistas, e aí trouxeram o assunto Bolsonaro para o Trump, mas olhem só isso aqui. Eu não vou passar o vídeo por questão, quem sabe, de direitos autorais, essa parte foi gravada, mas temos aqui a transcrição. O secretário executivo do MIDIC também afirmou que os presidentes não abordaram diretamente a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a reunião. Disse ele, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu antes, na entrevista, mas muito lateralmente. O que o presidente Lula usou como exemplo é a injustiça da aplicação da lei Magnitsky contra algumas autoridades do STF, e o quão injusta é a aplicação dessa lei sobre esses ministros porque respeitou-se o devido processo legal, e não há nenhuma perseguição política ou jurídica. E aí, falando agora sobre a entrevista. Durante a entrevista a jornalistas mais cedo, feita antes da reunião, Trump disse que se sente mal pelo que Bolsonaro passou no Brasil. Ele disse, eu sempre gostei dele. Eu me sinto muito mal sobre o que aconteceu com ele. Sempre achei que ele era um cara honesto, mas ele passou por muita coisa. Afirmou o republicano. E olha, aqui eu acrescento porque eu vi esse trecho, tá? O jornalista, ele reforça a pergunta, olha,
O Bolsonaro vai ser citado durante a reunião? Vocês vão conversar sobre a situação do Bolsonaro? Vão tentar resolver isso? E aí o Trump responde, isso não é da sua conta. Pois é. Ou seja, é uma reunião que, além de ser muito positiva na questão da negociação das tarifas, das sanções, enfim, ele ignorou completamente o Bolsonaro. Completamente ignorado, passou em branco. E aí o Eduardo Bolsonaro tá nas redes, olha, em um estado de surto, tá bom? Negando a situação. Ele tá negando o que ele vê, o que ele ouve, tá negando o que é evidente. E ele insiste que o Trump quer salvar o Bolsonaro. Vejam o estado dele. Vou trazer aqui 3 postagens, que foram as 3 que ele fez até o momento. Inclusive, o Paulo Figueiredo, que é o cachorro do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, até agora tá caladinho, hein? Caladinho, não disse nada. É outro que tá humilhado lá. Tá certo? Primeira postagem do Eduardo Bolsonaro. Lula encontra Trump e na mesa é um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário, Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas. E aí ele posta aqui o vídeo da reunião antes da... Quer dizer, da entrevista antes da reunião, onde o cara traz o nome do Bolsonaro, enfim. Olha, um spoiler para Eduardo. Nada sobre o Bolsonaro foi tratado na reunião. Nada. Passou em branco, tá certo? Segunda postagem. Essa aqui é boa demais. Então, segundo o ministro das Relações Exteriores, não falaram de Bolsonaro. Lula explicou a injustiça de sancionar Moraes, sem citar Jair Bolsonaro. Trump curtiu Lula ter se posto como mediador para o assunto narcoditador Maduro. Nos poucos minutos com o 01 da economia mundial, trataram de Venezuela. Primeiro que, segundo o Mauro Vieira, foi uma coisa pontual, né? Não foi o assunto Venezuela. Isso é mentira do Eduardo. E olha, a Venezuela, vamos lembrar aqui, os Estados Unidos e a Venezuela estão aí num impasse que muita coisa indica que pode levar a uma guerra. E a Venezuela tem fronteira com a gente, cara. Eu entendo que talvez o Eduardo não tenha muito conhecimento geográfico assim, mas uma guerra deles com os Estados Unidos está cada vez mais iminente. E é do interesse primordial do Brasil que isso não ocorra. Que uma guerra na nossa fronteira não ocorra, tá certo? Eu entendo o Eduardo, assim, é difícil ter o mínimo de conhecimento aí, sei lá, das relações internacionais, quando se passa o dia inteiro babando no computador, espalhando teoria da conspiração pra tentar salvar o Papes, né? E não vai dar certo, vai ser preso, tá certo? Última postagem. Interessante laço entre Trump e Bolsonaro é a empatia. A capacidade de Trump de se colocar no lugar de Jair Bolsonaro e imaginar que, quando sair da presidência, Lula e sua equipe apoiarão a lawfare que certamente Trump sofrerá. Faça a leitura corporal. Mais uma vez, tá negando o vídeo que tá na internet do Trump comentando sobre Bolsonaro. Tá aí pra todo mundo ver, todo mundo viu o que ele falou. Tá negando o que ele vê, o que ele ouve. É uma coisa impressionante. Mais uma vez, o assunto foi ignorado na reunião, cara. Ignorado. Eduardo tá dando um piripaque aqui com uma coisa que ele imagina que aconteceu, mas que todo mundo envolvido ali já negou. É impressionante o nível que chega o cidadão. E aí eu quero lembrar aqui rapidamente a trajetória do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque é uma história interessante, viu? Ele começou aqui do Brasil quase como um doidinho de bairro, assim, foi levar pendrive pro Catar em época de Copa do Mundo, em Jogo do Brasil, que coincidência, né? Ficou inflamando tudo quanto é teoria da conspiração para tentar ficar no poder. E aí, até que chegou esse ano, foi para os Estados Unidos. Lá ficou meses de novo, naquele papel de doidinho de bairro, dizendo que os Estados Unidos iam partir para cima, não sei o que, iam salvar o Bolsonaro. E aí aconteceu aquele evento que foi uma pequena vitória dele ali, que foram as sanções contra o Moraes, outras figuras, enfim, as tarifas contra o Brasil. Aquilo ali foi o ápice do apoio do Trump, tá certo? O apoio do Trump é a causa Bolsonaro. Mas o Trump não é bobo, ele viu que o judiciário brasileiro, com perdão da palavra, cagou pra isso, não mexeu nada em relação a Bolsonaro, a ninguém, ignorou. Viu que era uma batalha que não adiantava, podia até sair vitorioso se insistisse, mas é um tipo de esforço, de desgaste, que de forma institucional não faz o menor sentido manter. E aí viu que não ia rolar e partiu para a próxima, abandonou o bolsonarismo.
abandonou a causa e todo mundo notou isso há muito tempo já. Acontece que o doidinho de bairro, Eduardo Bolsonaro, tá ainda no estágio da negação, dentro do luto ali, né? Não consegue aceitar que tá largado, que vai perder o mandato, que não vai ter de onde tirar dinheiro, que se pisar no Brasil em breve vai ser preso, e que provavelmente nunca mais vai ver o pai, Jair Bolsonaro. E olha, sinceramente eu fico muito feliz de ver esse pessoal pagando por tudo que eles fizeram, e o castigo do Eduardo Bolsonaro ainda é muito pouco, merece muito mais. Eu quero trazer um recado importante para você que está afim de uma renda extra. Se você está com a vida financeira tranquila, não precisa de mais dinheiro, pode parar o vídeo aqui e assistir outra coisa aí. Mas se você está afim de uma renda extra, fica até o final. E eu não falo aqui de aposta, de bet, de tigrinho, de jogo, não. Estou falando de trabalho. Eu vou deixar um link de WhatsApp aqui embaixo, você vai abrir o comentário, vai ter lá um link, você clica, você vai ser redirecionado para o WhatsApp normal aí. E vai falar com o Clayson, que certamente você conhece, é um youtuber progressista bastante famoso. Ele vai te mandar lá explicando direitinho. E é o seguinte, tem muita gente se dando bem com isso. William, você promete colocar milionário? Não prometo. Mas é uma renda que pode ser importante para você, como tem sido, por exemplo, a Maia Fernandes. A Maia começou em 2 semanas. Todo começo é difícil, vocês sabem disso. Tudo que você vai fazer no começo não é fácil. Abrir uma empresa, você vai criar um canal no YouTube, você vai sair para vender picolé na rua. No começo não vai ser fácil, até que você pega o jeito de oferecer o picolé, de criar um vídeo, de vender na empresa, vai ser difícil. E a Maia, nos primeiros 15 dias, atirou quase $60, o que dá aí mais de R$300 em menos de 2 semanas. Já o Carlos Matos continua trabalhando no emprego dele normal, trabalha lá na fábrica. Quando ele chega em casa, pega o telefone, home office, vai trabalhar. Tirou aí $643, o que dá mais de R$3.200. A Cláudia Oliveira, essa já abandonou o trabalho, está dedicando com exclusividade a esse novo trabalho aqui que a gente está oferecendo para vocês. E ela está tirando aí na casa de $3.000 por mês, o que dá mais de R$16.000. Então, estou trazendo aqui 3 exemplos, poderia trazer milhares, né, de exemplos. E vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse, clica aí e bora saber mais a respeito, porque pode ser que seja algo muito importante na sua vida, aí, como tem sido na de outras pessoas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!